Olá, pensadores poéticos. Eu sou o filósofo Luiz Gustavo Severiano e desenvolvo um tratado de filosofia, mais do que um tratado, uma cosmovisão, que chama-se o Tratado do Pensamento Poético. É um tratado autoral em que estou discutindo as questões de cosmologia e as questões do ser humano que emerge nesse sistema biológico e nesse sistema social e cultural. Mais do que isso, num sistema psicossocial, mas que está intrincado numa malha muito maior do que o próprio homem. Esses são os meus delírios. Hoje, meus amigos, nesse vídeo, eu gostaria então de discutir as questões da complexidade, algumas questões da complexidade. Do outro modo, dentro do que nós poderíamos chamar da teoria da complexidade, eu gosto de falar que a teoria da complexidade enfatiza, pressupõe-se um problema chamado complexidade. Por que um problema chamado complexidade? Porque efetivamente nós não temos um conceito chave, um conceito ontológico do que seja complexidade. Por isso, torna-se um problema. Bom, meus amigos, neste vídeo, então, eu gostaria de focalizar essa questão da complexidade, que o seu raio-x, no meu ponto de vista, está o sistemismo. E o sistemismo é uma prototeoria que está sendo desenvolvida por cientistas e filósofos, notadamente muita matemática e muita física nesse momento, mas que em planos práticos ainda quase nada. Notadamente também pelos filósofos da ciência. Nós temos algumas questões interessantes. O sistemismo, no meu ponto de vista, seria as vantagens do holismo com as vantagens do atomismo. Então nós teríamos aí uma protociência que estaria entre o holismo e entre o atomismo. E que a complexidade seria, então, uma heurística, um fio condutor para que o sistemismo se desenvolva. Preciso dizer aqui também nesse vídeo que eu penso o sistemismo nos seus parâmetros ontológicos e não e somente nos parâmetros epistemológicos. Ou seja, a minha fala normalmente é mais focalizada na ontologia. Bom, meus amigos, eu gostaria então de pensar nesse vídeo sobre uma propriedade que emerge quando eu penso no sistemismo. Ou seja, as propriedades e os princípios hierárquicos das estruturas emergentes. Como se dá essa questão, então? Eu vou ler para vocês um texto e vou comentando, então, esse texto. Esse texto é um texto, notadamente, da filosofia da ecologia, que tem seu parâmetro e seu padrão, o seu colchão teórico, digamos assim, sistêmico, e que tem tudo a ver com complexidade. Então, meus amigos, eu vou ler esse texto e vou puxando algumas questões para discutir com vocês aqui e falar com vocês aqui. Então, essa fala está dentro do sistemismo, uma fala ontológica, e que eu vou falar hoje de uma propriedade chamada princípio das propriedades emergentes de um sistema. Vamos lá.
Uma consequência importante da organização hierárquica de um sistema é que, à medida que os componentes combinam-se para produzir sistemas funcionais maiores, emergem novas propriedades que não estavam presentes no nível inferior. Portanto, uma propriedade emergente de um nível ecológico ou unidade ecológica não pode ser prevista a partir do estudo dos componentes desse nível ou unidade. Propriedades não reduzíveis, ou seja, propriedades do todo que não podem ser reduzidas à soma das propriedades das partes. É uma outra maneira de se expressar o mesmo conceito. Embora as descobertas sobre um determinado nível ajudem no estudo do nível seguinte, elas nunca explicam a totalidade dos fenômenos que ocorrem no nível seguinte, o qual precisa ser estudado, por sua vez, para complementar o quadro do todo. Aqui, meus amigos, está talvez o berço do holismo. O sistemismo que pressupõe que as partes de um subsistema se congregam para formar, em nível hierárquico e organizado, um sistema maior funcional. Quando se organizam nesse nível, emergem partes que não estavam nos dois sistemas. Vejam, meus amigos, eis a complexidade. A maravilha da complexidade. Se você estuda, então, portanto, dois subsistemas que não estão, que estão formando um sistema maior, você não consegue prever a emergência de propriedades, pois essas emergências só aparecerão quando esses subsistemas se integrarem, formando um sistema funcional maior, organizado, maior hierarquicamente organizado. E essas emergências não estão nos sistemas particulares. Percebam a complexidade crescente e que se desvela no olhar humano. Que maravilha. Continuando, meus amigos, bastam dois exemplos. Um do campo físico e outro do campo ecológico, para ilustrar as propriedades emergentes. Quando o hidrogênio e o oxigênio combinam-se numa certa configuração molecular, forma-se a água, líquido que possui propriedades totalmente diferentes das dos seus componentes gasosos. Quando certas algas e animais selenterados evoluem em conjunto para produzir um coral, cria-se um mecanismo eficiente de ciclagem de nutrientes que permite ao sistema conjugado manter uma alta taxa de produtividade em águas com um baixíssimo conteúdo de nutrientes. Assim, a produtividade e a diversidade fabulosas dos recifes de coral são propriedades emergentes encontradas unicamente no nível da comunidade do recife. Ou seja, meus amigos, quando as algas estão nos seus particulares, essa ciclagem de nutrientes inexiste. Quando então elas se organizam num sistema maior, hierarquicamente falando, que aqui o autor chama de recife de corais, essa ciclagem emerge nesse sistema até para fazer o sistema sobreviver. Mas se nós estudamos algas separadamente, nós não saberíamos o que é a ciclagem. Só conseguiríamos estudar a ciclagem quando essas algas congregam-se, se auto-organizam e se organizam num nível de sistema superior e organizado. Continuando, meus amigos, Feynman, 1954, teorizou que pelo menos uma nova propriedade emerge com cada integração de subconjuntos para formar um novo conjunto. É o que eu acabei de dizer. Salt, em 1979, sugeriu que se fizesse uma distinção entre propriedades emergentes, conforme a definição já dada, e propriedades coletivas, que são somas dos comportamentos dos componentes. Os dois tipos são propriedades do todo, porém as propriedades coletivas não abrangem caracteristicamente novas
ou distintas que resultam do funcionamento da unidade integrada. A taxa de natalidade é um exemplo de uma propriedade coletiva, pois é meramente a soma dos nascimentos durante um período de tempo determinado, expressa como uma fração ou percentagem do número total de indivíduos na população. Novas propriedades emergem porque os componentes interagem, e não porque a natureza básica dos componentes seja alterada. Olhem, meus amigos, que interessante. Ele está aqui afirmando que os novos componentes emergem porque os componentes interagem. Ou seja, na particularidade, os componentes não emergem novos componentes. As partes não são homogeneizadas, por assim dizer, mas são integradas para produzir propriedades novas e distintas. Simon, em 1973, demonstrou matematicamente que as hierarquias integradoras evoluem mais rapidamente a partir dos seus componentes do que os sistemas não hierárquicos, com o mesmo número de elementos, também são mais resilientes na resposta a perturbações. Teoricamente, quando as hierarquias são decompostas por seus vários níveis de subsistemas, esses ainda podem interagir e se reorganizar para alcançar um nível superior de complexidade. Ou seja, meus amigos, a complexidade, entre aspas, mandando no sistema. Como há uma crescente, parece que há uma crescente complexidade no mundo, a própria emergência das propriedades desses subsistemas fazem, então, se reorganizarem para alcançar um nível superior de complexidade. Ou seja, os sistemas que não alcançam um nível superior de complexidade nessa organização têm a tendência de morrer, têm a tendência de ser varridos pelo sistema superior.